Vamos então examinar com detalhes as operações em árvores AVL. Primeira coisa, certo? As operações podem violar o invariante, tá? Operações que mexem ou modificam a estrutura, elas podem violar o invariante e aí precisam de alguma forma consertar a árvore ou garantir esses invariantes. Então, de cara, certo? As operações de inserir e remover, que modificam a árvore, elas devem ser adaptadas à natureza da árvore AVL e levar em consideração que o fator de balanceamento de cada nó deve ser menor ou igual a 1. Tá? Então, essas operações de insert e remove, de alguma forma, elas precisam levar em consideração o fator de balanceamento após delas executarem, para que a árvore se conserte dinamicamente. Tá? E para se consertar dinamicamente, continuando fazer valer o invariante da árvore, são utilizadas operações de rotação que vamos abordar também nessa aula. A operação de rotação, ela nada mais é do que uma troca entre nós. Um nó pai, ele é trocado com algum nó filho, ou seja, sobe um nó filho e desce um nó pai. Tá? O objetivo da operação de rotação é justamente diminuir a altura de uma subárvore e aumentar a altura da outra, movendo um nó para cima, um filho sobe, e um nó para baixo, o pai desce. E com isso a árvore consegue se equilibrar. Aqui está um exemplo da primeira rotação, que é chamada de rotação simples, onde nós temos uma árvore aqui, que nós olhamos para esse nó ser rotacionado para a esquerda, nós olhamos ele como se fosse a raiz de toda a árvore que nós vamos rotacionar. Tá? O efeito dessa rotação vai ser justamente subir. Na hora que eu vou rotacionar esse nó para a esquerda, o efeito que ele vai fazer vai originar essa outra árvore. Então, vamos falar com detalhes dessa rotação simples. Tá? O objetivo dessa rotação à esquerda seria, vai subir o filho à direita e vai descer a raiz, tá? Para poder que ela fique nessa configuração. Notem que aqui, como o filho à esquerda do nozinho Y, eu tenho a árvore T1 e eu sei que todos da árvore T1, eles são maiores do que o A, né, do nozinho A, que guarda o dado Z, porque essa árvore T1 está à direita desse nozinho A, tá certo? E todos que estão em T1 são menores do que Y, ou o nozinho B, porque estão à esquerda desse nó. Tá? Então, o que acontece quando esse nó sobe e esse nó desce é que eu tenho aqui uma subárvore, tá certo? Com valores maiores do que Z e menores do que Y. Notem que o efeito aqui é que essa subárvore foi exatamente absorvida como filho à esquerda. Ou seja, o filho à esquerda que antes apontava para o nó que vai subir, ele vai ter que absorver, certo? Uma subárvore, a subárvore à esquerda do nó que vai subir, justamente porque ela satisfaz os critérios de ordem da BST, tá? Então, o que acontece é, ele passa a ser o filho à direita do nó A, tá? E o que acontece também é que o nó que desceu passa a ser o filho à esquerda do nó que subiu. Então, esse que antes era filho vai subir, vai se tornar pai, e o que era pai vai se tornar o filho. E o que acontece é, antes, o pai do nó que subiu, o filho, tá? Ele apontava para o root antigo. O que vai acontecer é que depois dessa rotação, ele vai ter que apontar para o antigo avô dele, tá? Que era o pai do antigo root. Ele vai ter que apontar para o antigo avô. E aí, nós rotacionamos esse nó daqui à esquerda. Ele desceu e o filho à direita dele subiu. Aqui nós temos o outro caso de uma rotação simples e um nó, que é a rotação à direita, que é o espelho da rotação à esquerda. Nós temos a raiz
e eu quero rotacionar ela para a esquerda. Isso significa que o filho à esquerda da raiz ele vai subir com uma nova raiz e a raiz vai descer. Obviamente, a raiz vai ter que absorver o filho à direita. Note que T2, os elementos de T2, eles são menores do que C, tá? E eles são maiores do que um nó B, que vai subir, tá? Então, na hora que esse nó B subir, o C vai absorver a subárvore T2 como seu filho à esquerda. Esse é o efeito. Seria o espelho da rotação à esquerda que nós vimos anteriormente. Essa operação de rotação em um nó de uma árvore, ela pode ser generalizada através de um algoritmo bem simples, tá? Então, primeiro, o root, ele é o pai das subárvores que vai ser rotacionada, tá certo? Uma subárvore sobe, outra subárvore desce, tá? Então, o root é o nó que vai ser rotacionado. O pivô é o nó que vai ser o novo pai. RS, ou Rotation Side, é o filho do mesmo lado da rotação. Se a rotação é à direita, RS, Rotation Side, é o filho à direita. Opposite Side é o filho do lado oposto da rotação. Se a rotação é à direita, o Opposite Side vai ser o filho à esquerda. Então, esse código daqui é justamente o código de qualquer rotação que se queira fazer, ou à esquerda ou à direita, certo? Vamos ver como é que esse código funciona. Então, está aqui essa árvore, vamos usar como exemplo, e vamos fazer uma rotação à direita aqui no root. Tá? Primeira coisa que nós vamos fazer é identificar quem é o opposite side do root, o filho que está do lado oposto da rotação. Se a rotação é à direita, o filho do lado oposto da rotação é o filho à esquerda. Nós vamos jogar esse filho à esquerda numa outra variável chamada de pivô, certo? Ou seja, está aqui o pivô apontando para o filho à esquerda do root, apontando para o 4. Em seguida, nós pegamos o rotation side, o filho do mesmo lado da rotação do pivô, o pivô aponta para o 4, tá? E o filho do mesmo lado da rotação do pivô, tá certo? Que seria aqui o filho à direita 6, tá? Que seria o 6. Nós jogamos ele como o filho do lado oposto da rotação do root, certo? A rotação é à direita, o filho do lado oposto, o filho à esquerda do root, ele vai apontar para esse daqui, tá certo? Então, ele fica apontando para cá. A próxima linha, ele vai jogar o root, certo? Como o filho do mesmo lado da rotação do pivô. Tá aqui o pivô, rotation side, rotação à direita. Então, o root vai passar a ser o filho à direita do pivô, certo? É isso daqui. E, por fim, nós jogamos o pivô no root. O root passa a ser o pivô. E o efeito disso daqui, tá certo? É que o root desce para aqui para o pivô, certo? E a nova árvore, ela é encabeçada ou enraizada pelo novo root, que é o filho que subiu. Só arranjando, rearrumando os nós dessa árvore, nós vemos que ela fica exatamente com o 4 lá em cima. Notem que a complexidade dessas operações daqui é de um tempo constante. Isso porque elas simplesmente são mudanças de apontadores.